E hoje vim trazer para vocês aqui, pessoal, uma maneira diferente de entender o voleibol. Voleibol é como se fosse um jogo de xadrez, né? Existem táticas dentro da quadra, movimentações ali dos jogadores que devem ser trabalhadas aí tecnicamente, né? Através do seu treinador, para que melhore a eficiência aí, que a equipe atinja o seu objetivo. Então hoje vou passar para vocês aqui uma transição do 4-2 para o 5-1. Para isso, pessoal, a gente vai iniciar lá pela base. O 4-2 simples. 4-2 simples nada mais é do que 2 levantadores e 4 jogadores de ataque. E no 4-2 simples sempre haverá um levantador que estará rodando próximo à rede, ou seja, na zona de ataque, e um levantador estará na zona de defesa. Sempre que o levantador estiver na frente, os atacantes no 4-2 simples, eles vão atacar nas pontas, certo? Essa é a primeira formação do 4-2 simples. Daqui para frente a gente vai vendo aí a diferença do 4-2 simples com posições definidas, com especialistas por posição. Então, nesse 4-2 simples, o rodízio acontece naturalmente. Então, vamos trabalhar o rodízio aqui, né? E os levantadores ficaram na diagonal. Estando nessa posição, pessoal, recebendo a bola do saque adversário, o levantador vai ficar próximo à rede. Esse jogador que está no meio já vai abrir, porque no 4-2, como já falei, o ataque é nas pontas. Então, o levantador vai ficar ali e haverá esse passe. Haverá esse passe para o levantador no meio. Do meio, o levantador fará o levantamento para as extremidades, para as pontas, que efetuarão o seu ataque. No fundo, pessoal, no 4-2 simples, nesse primeiro momento, não há nenhuma mudança de posicionamento. Cada um vai fazer o seu movimento para auxiliar na defesa ou no passe. Efetuando um novo rodízio, esse levantador virá para o saque e assim acontecerá o rodízio do jogo. Notem que agora outro levantador entrou na rede. O que estava à frente veio para a zona de defesa. O que estava atrás foi para a zona de ataque. Nesse caso, estando o saque no adversário, sempre estamos falando aqui, sempre recebendo o saque, o atacante aqui afastará novamente aqui, não podendo ultrapassar a lateral do levantador, para não dar erro de posição, e esse outro atacante abrirá aqui na ponta. Acontecerá, então, aqui um passe que virá para o meio, o levantador vai fazer o levantamento para essa extremidade ou para essa extremidade, que acontecerá o ataque. Então, notem que é bem simples jogar com o 4-2 com as pontas abertas, ataque sempre pelas extremidades. Seguindo o raciocínio, pessoal, para fazer agora a transição, chegar mais próximo do 5-1, vamos utilizar a questão dos atacantes terem especialidades em cada posição. Então, agora, a partir desse momento, estando no 4-2 ainda, com os levantadores na diagonal, agora nós vamos definir o peão como sendo sempre os ponteiros e as torres como sendo sempre os centrais. Então, notem que aqui a gente começa a dar um pouco mais de responsabilidade e individualização da especialidade de cada um. Então, o levantador estando aqui, haverá então o ponteiro e o central. Outro levantador na diagonal, o ponteiro e o central.
Aqui atrás ainda não vamos fazer nenhuma movimentação, pessoal. Ainda mais para o entendimento, terá a movimentação aqui na frente. Dessa maneira, o levantador sempre fará agora o levantamento dessa extremidade, ou seja, da posição 2. Então, da posição 2, ele vai levantar tanto para o central como para o ponteiro. Como que vai acontecer? Quando for sair o saque do adversário, esse ponteiro vai afastar aqui para auxiliar no passe. O central ficará bem no cantinho e aqui nós teremos o passe acontecendo do time todo, né? Não podendo, pessoal, sempre lembrar que não podem os jogadores passar as relações tanto na lateral como a relação à frente, certo? O saque, quando acontecer o saque, que estiver vindo a bola já após a batida do adversário, esse central vai deslocar rapidamente para o meio, vai acontecer o passe chegará no levantador aqui na posição 2, que fará o levantamento tanto para o central como para o ponteiro, que estarão agora nas posições pré-definidas. Entenderam então, pessoal? Ele desloca rapidamente para cá, esse aqui o central, representado pela torre, e o levantador pode jogar tanto para o central como para o ponteiro. Então ele terá sempre na sua frente o central atacando e o ponteiro. Partindo desse posicionamento, vamos rodar. Vejam que agora nós temos os centrais e os ponteiros. Lembrando, pessoal, que sempre o ponteiro está rodando sempre atrás do levantador. Então, primeiro o levantador vai ao saque e após ele tem que estar um ponteiro indo para o saque. Isso facilita muito o entendimento, não perder o rodízio e também para depois colocar aí em prática o 5-1 sem erro de posição. Então, sempre atrás do levantador teremos o ponteiro. Ponteiro, central, levantador, que estão na diagonal. Então, como a gente está trabalhando o 4-2, né, são dois levantadores. Agora, este veio para a zona de passe e defesa, e esse daqui está na zona de ataque, mas ele é o levantador. Então, ele se colocará no canto quando for receber a bola. Esse central aqui ficará bem no cantinho aqui do lado do levantador e o ponteiro ficará aqui. Todo o time rodará para fazer o passe. Lembrando que esse que está atrás é a relação desse, não pode passar à frente, pessoal. Na hora que sair o saque adversário, o central virá para o meio, o levantador correrá para a posição 2, onde é a zona que ele efetua o levantamento, e o ponteiro abrirá para a ponta. Vindo a bola, acontecerá o passe que vai para o levantador, e ele terá novamente, como na posição anterior, o central para atacar e o ponteiro para atacar. Partindo para o próximo rodízio, vamos. Agora nós temos um ponteiro que sacará, né? Dois levantadores agora estão na posição do meio de quadra aqui, tanto no meio na área de ataque como na área de defesa, né? Na zona de defesa. E temos o central e o ponteiro logo após o levantador na zona de ataque. Como já expliquei, o levantador sempre terá um ponteiro correndo após ele no rodízio. Dessa posição, pessoal, apenas o levantador desloca mais próximo aqui do central. O central fica um pouco à frente para sair do passe. Todos os de trás irão passar, né? E o passe acontecendo, saindo o saque lá, o passe acontecendo, o central vai deslocar rapidamente para o meio
e o levantador novamente dessa posição terá central na sua frente para atacar e ponteiro lá na sua área de ataque. Daí, pessoal, rodando novamente, vejam como vai ficar. Rodando novamente, nós teremos a mesma situação que nós iniciamos o 4-2 aqui, especificando ali as especialidades de cada jogador de ataque. Então, volta lá no primeiro momento, só que agora esse levantador que estava rodando na rede está no fundo e esse daqui está na frente, então terminando de rodar a rede. Então, começamos dessa maneira e encerramos dessa maneira, que daqui para frente o rodízio é o mesmo. Então, sempre na recepção do saque, vocês já têm essa noção de como se comportar dentro de quadro. No 4-2, com a especialidade de cada atacante. Dessa situação, pessoal, a gente estava trabalhando com o 4-2 simples, porque cada vez que um levantador estava à frente, era ele que iria efetuar o levantamento e teríamos apenas 2 atacantes. Agora, vamos trabalhar aqui, pessoal, o 4-2 com infiltração e daqui já partiremos para o 5-1. Então, 4-2 com infiltração, sempre o jogador que está atrás, o levantador que está atrás, fará uma infiltração para o levantamento. E quando ele infiltrar, esse que é o que está na zona de ataque aqui, o levantador, se tornará o oposto e ele fará ataque da saída de rede. Então, ele será o oposto do time. Então, sempre que um dos levantadores estiver na zona de ataque, esse levantador automaticamente será um atacante oposto, saída de rede. Dessa posição, vamos colocar aqui então como será o recebimento. Aqui o nosso ponteiro, que está sempre atrás do nosso levantador. Esse ponteiro fará a abertura e este central ficará bem no canto. Nosso levantador, que está no fundo, ele não pode passar a lateral desse jogador aqui, que é o outro ponteiro. Mas ele pode ficar no meio aqui, ó, até essa posição. Ele não pode passar este central que está à frente dele. Então, a relação dele com o central e a relação dele lateral com o ponteiro. Quando for acontecer, pessoal, nessa posição, teremos um passe de 3. Então, uma linha de passe de 3. Quando acontecer o saque lá, pessoal, automaticamente, no momento do saque, na batida, esse central virá para o meio, esse levantador virá para a posição entre a posição 2 e 3 para fazer o levantamento. Aqui será o oposto, né, como já comentei. E aqui o ponteiro virá para a ponta. Então, nós teremos 3 atacantes, central, oposto e ponta. E esse levantador vai efetuar o levantamento para um desses 3. Agora, havendo o rodízio, pessoal. Então, rodamos. Notem que agora, na posição de passe, o saque saindo do adversário, nós teremos o levantador do fundo, né, que fará a infiltração, porque este agora se tornará o oposto, ele virá para o outro lado, né? Então, neste caso, pessoal, a primeira bola, geralmente o oposto joga aberto ali e o ponteiro aberto aqui. Este levantador entrará pela lateral e o central ficará escondido do passe. Quando acontecer o saque, né, terá aqui a linha de passe, né? Então, teremos a linha de passe, esse levantador vai adentrar
a zona de ataque até entre a posição 2 e 3 e fará o levantamento para o central ou para o oposto que nesta posição ainda ataca na entrada, ou para o ponteiro que nesta posição atacará na saída. Isso, pessoal, acontece uma vez apenas no jogo, de o oposto e o ponteiro atacarem em posições invertidas. Após a bola passar para o outro lado, automaticamente esses dois podem trocar de posição. E aí ficarão na sua especialidade. Bom, pessoal, espero que até aqui estejam compreendendo e se estiverem gostando, deixa aí um joinha para nós, né? Compartilhe esse vídeo se gostaram, comentem aí o que vocês estão achando, se tem alguma sugestão, o que vocês desejam que a gente passe. Então, para ajudar vocês a entenderem melhor os sistemas de jogo do voleibol. Vamos rodar novamente dessa posição. Aqui ficamos com levantador, ponteiro que vem logo atrás, levantador, ponteiro que vem logo atrás e centrais. Esse levantador é o que vai atacar de saída, ele vira oposto, como já comentei, nessa posição do 4-2 com infiltração. Então, pessoal, aqui a gente já está avançando um pouquinho mais. Então, estamos no 4-2 com infiltração. Neste caso, pessoal, a infiltração acontecerá nessa área do jogo. Esse jogador que efetuará o ataque de saída ficará entre a 2 e a 3. O levantador aqui pode chegar próximo dele, mas não pode passar dele por conta da relação frontal que ele tem. E ele não pode passar, esse jogador não pode passar para a lateral deste jogador. Então, pode acontecer o passe até aqui. Teremos aqui, então, todos os demais jogadores efetuando o passe. Aqui, geralmente, o central também sai do passe, pessoal, ele pode ficar um pouquinho à frente, tá? Então, daí é só rodar um pouquinho mais e teremos uma linha de 3 passando. Vindo a bola, o atacante de saída automaticamente afastará para a posição dele, o levantador irá para a posição entre 2 e 3, o central abrirá para o meio e dará opção para o levantador, e o ponteiro abrirá a ponta, dando a opção. Teremos então um atacante de saída, um atacante central e um atacante de ponta. Notem, pessoal, que nessa situação que eu estou comentando do 4-2 com infiltração, agora nós sempre teremos 3 atacantes. Então, esse sistema de jogo ele é muito legal. Ele é bom para o ataque. Porém, pessoal, por que o 5-1 ainda é muito mais utilizado do que o 4-2 com infiltração? Por conta da especialidade de levantadores, que dificilmente a gente tem bons levantadores e atacantes ao mesmo tempo, né? Outra situação também é que com essa situação de 4-2 com infiltração, nós perdemos um pouco, pessoal, a capacidade de defesa. A gente fica sempre com atacantes de 3 na rede, porém nós ficamos com uma defesa um pouco deficiente, porque o levantador sempre estará atrás, então teremos um pouquinho de dificuldade na defesa. Bom, pessoal, dessa posição, se rodarmos novamente, né, o que vai acontecer? Vai voltar, né, o primeiro rodízio lá que a gente iniciou o 4-2 com infiltração. Então teremos aqui levantadores na diagonal, o que se torna esse daqui automaticamente um atacante de saída, e esse daqui fará a infiltração lá, como eu já havia explicado. Puxamos o ponteiro, ele vai ficar infiltrando aqui, não podendo passar o central e nem lateralmente o outro ponteiro.
Beleza, pessoal? Então, daqui agora já temos praticamente a condição aí de rodar e trabalhar o sistema 5.1. Para vocês verem como, se você fizer essa progressão do 4.2, 4.2 simples, 4.2 com especialidades, 4.2 com infiltração, aí vocês já veem que o 5.1 fica bem mais fácil de trabalhar. Vamos lá então para o 5.1, pessoal. Vamos tirar aqui o cavalo branco. E agora vamos colocar o cavalo azul, que agora este cavalo azul nós vamos fazer no rodízio representar o nosso oposto. Então, teremos aqui agora somente um levantador. Certo? Partindo dessa posição, pessoal, com um levantador apenas e um oposto, agora a gente começa a trabalhar o sistema 5.1. Como que vai acontecer? Nesse caso, iniciando nesta posição, ponteiro, que sempre está atrás do levantador, vai abrir. Quando a bola de lá for atacada, efetuando-se o saque, o levantador permanecerá entre a 2 e a 3 para receber o passe. O central deslocará para o meio. Esse ponteiro irá bem para a ponta, esperando o levantamento. Esse central virá para cá para fazer defesa na sequência. Então agora já começamos com a troca atrás também. E aqui nós trazemos o oposto. Por quê, pessoal? O oposto sempre virá para a lateral direita, para a saída de rede, porque ele será uma opção de levantamento também. Então, o levantador terá central, ponteiro e o posto que atacará aqui da saída. Lembrando que ele terá que atacar sempre antes da linha dos 3, não podendo tocar com os pés a linha dos 3. Vamos rodar então agora, pessoal. Trazendo aqui o nosso levantador. Levantador está na 1, o posto está na 4. Né? Temos o ponteiro, que é logo após o levantador, como eu já falei, no rodízio. Né? Temos então os ponteiros nas diagonais e os centrais nas diagonais também. Como acontecerá aqui a infiltração? Vamos só afastar o ponteiro. Agora vocês lembram lá do 4.2 com infiltração que eu comentei com vocês. Já estamos trabalhando aqui o 5.1. Mas o 4.2 com infiltração é justamente essa posição que o ponteiro ataca de saída e o oposto ataca de entrada. A única passagem da rede que efetua-se esse tipo de ataque. Aí o central simplesmente vai afastar para o ataque no meio. Saindo o saque, este levantador entrará, receberá essa bola, que irá passar para ele aqui, e ele vai levantar tanto para o central, que afastou já aqui para atacar, para o oposto, que agora está na entrada de rede, ou para o ponteiro, que agora está na saída de rede. Entenderam, pessoal? Joia, vamos passar para o próximo então? Fazendo mais um rodízio. Agora nós estamos no 5.1, pessoal, vamos lá. Rodamos, e o posicionamento, para não dar erro de posicionamento, é este. Levantador, diagonal com o oposto, central, diagonal com central, ponteiro, diagonal com ponteiro. Lembrando novamente, isso é regra, pessoal. Se vocês colocarem isso na cabeça, não vai ter erro de posição. Ponteiro sempre corre atrás do levantador no rodízio. Neste caso, o levantador infiltrará, pessoal, pelo meio mesmo. Então ele vai chegar próximo do oposto, mas ele não pode passar à frente. Este jogador aqui, o central, ficará escondidinho do passe. Esse jogador entrará para o passe. Aqui, central ajudará no passe, ou no caso poderia ser o líbero, sendo aqui no 5.1 já a utilização do líbero, que geralmente entra no lugar do central, né?
E o outro ponteiro abre também para o passe. Então, nós teremos aqui uma linha de 3 passando, levantador infiltrando, oposto para atacar. No momento do saque, nessa posição, o central vem para o meio, o oposto afasta para atacar na especialidade dele, que é saída de rede, e o levantador vem entre a 2 e 3 esperar o passe. Recebendo o passe, o levantador terá o posto para atacar na rede, central para atacar no meio e ponteiro para atacar de ponta, na entrada de rede. Neste caso aqui, o central que está no fundo, ou o líbero, sempre deslocará aqui, a cargo do professor, né? Isso é a orientação do técnico daí, para fazer defesa de ataque. Rodando novamente, pessoal, no 5-1 para a recepção do saque. Vamos colocar aqui então o levantador. Levantador que terá sempre o ponteiro vindo logo atrás dele, né, no rodízio. Agora, como que vai acontecer a infiltração? O saque acontecerá de lá, como a gente vem trabalhando, sempre com o saque do adversário. Como se dará essa infiltração? Levantador, aqui fica o central. O ponteiro pode afastar para passar. O levantador tem relação com o central, então ele pode ficar até próximo do central. E tem relação lateral com o outro ponteiro, que pode ficar quase que na mesma linha aqui, pessoal. Ele não pode ficar passando para o outro lado, tá? Então, pode passar aqui, tá? Nesse caso aqui, pessoal, uma linha de 3 para o passe, né? Ponteiro que está à frente para atacar. Vindo a bola para o passe, esse levantador já deslocaria para cá, né? O oposto já estaria aberto para atacar. E o central deslocaria para o meio para atacar também. Então, nós teríamos o ataque do oposto, do central e do ponteiro. Essa seria a troca após o saque ser efetuado. Vamos rodar novamente, pessoal. Rodamos. Agora, o levantador está na rede, na posição, na zona de ataque, né? Ele estando na zona de ataque, ele fará apenas as trocas como se fosse o 4-2 simples. Aqui nesse caso, o ponteiro que está aqui, ele já vai se posicionar para o passe na ponta onde ele vai atacar. Então, o levantador ficará bem no canto, o central ficará bem ao lado do levantador aqui, saindo do passe, e o ponteiro fará o passe aqui. Nós teremos aqui, então, um oposto que ficará bem no canto, saindo do passe. E aqui nós temos o outro ponteiro que vem para ajudar no passe. Novamente, teremos, então, uma linha de 3 para o passe. O oposto bem na ponta, não podendo passar para o lado, né? Então, bem na ponta aqui, escondido do passe, né? E nessa situação, o levantador, após a batida da bola no saque, o levantador deslocará entre a 2 e a 3. E neste caso, o central virá para o meio, o ponteiro abre e terá central para bater de meio e ponteiro de ponta. Então, será feita essa troca. Vamos para o próximo rodízio, pessoal. E o último da sequência que a gente iniciou. Então, vamos lá, rodamos aqui e aqui. Teremos então o levantador na posição 3, né? E ele está com o ponteiro que está logo atrás dele no rodízio, como a gente vem comentando, e o central que está aqui na ponta. Simples, pessoal. Neste caso, quando for acontecer o passe, o levantador virá um pouquinho mais próximo ao central, o central sai do passe, fica mais dentro, né? Aqui acontecerá o passe principalmente por esses 3 jogadores, e aqui o que estava no meio era o oposto, ele sai fora do passe, geralmente no sistema 5-1, e aqui o ponteiro vai passar. Então teremos aqui uma linha de 3 para o passe novamente, né?
e o central escondido do passe. Quando acontecer o saque, o central desloca para o meio, o levantador já está na posição dele, acontecendo o passe, né? O levantador pode trabalhar com o central ou com o ponteiro. Beleza? Então, pessoal, se vocês conseguiram entender um pouco aí através dessa dinâmica aqui, jogando um pouco de xadrez dentro da quadra de vôlei, né? É uma forma aqui que eu achei de demonstrar através das figuras, para ficar mais fácil de entender quem é ponta, quem é central, quem é levantador, né? E na hora de rodar, para vocês entenderem. Se vocês gostaram, curtam, compartilhem, comentem, pessoal. Comentem aí o que vocês acharam, se vocês querem que eu fale sobre alguma outra situação, sobre algum outro sistema, mas espero que tenha ficado aí um pouco melhor, um pouco mais esclarecido a questão do 5-1 e a sua progressão, né? Desde lá do 4-2, 4-2 simples, 4-2 com infiltração e o 5-1.